a Roberta Scherer, que está com a gente aqui no estúdio, tomando um chá de cadeira, estava reclamando nas redes sociais, mas é mentira, viu, gente? Ela disse que podia esperar. Tava só fazendo um charminho. Boa tarde, Aninha. Às vezes é necessário, né? Fazer um charme, valorizar o nosso passe, né? Exatamente. Mas eu espero com gosto, porque eu adoro entrar aqui na rádio. Boa tarde pra você, boa tarde pros ouvintes. Isso aí. Vamos falar de celular, então, né? Já que a gente falou de rede social, muita gente fica no celular justamente para isso, o tempo todo, lá no tec, de rede social. E a gente vai falar sobre o que isso tem a ver com a sala de aula, né? Exatamente. Se é uma coisa difícil pra gente, que é adulto, imagina para crianças, né? Um relatório da Unesco que saiu essa semana mostrou que 1 a cada 4 países proíbe totalmente o uso de celular em sala de aula ou faz muitas restrições nesse sentido. Entre os países que estão aí proibindo o uso, tem os Estados Unidos, México, Holanda, Portugal, Espanha, França. A grande maioria dos países da lista são países mais desenvolvidos, em que a internet já é mais disseminada, mais fácil mais fácil acessar, né, de mais fácil acesso. Então, essas escolas, esses países, né, se tornaram lei proibir, então, o uso dentro das escolas. Aqui no Brasil, vocês devem estar se perguntando, não existe nenhuma lei nesse sentido, nenhuma lei federal quanto ao uso de celular em escolas. O governo federal afirma que é de autonomia de cada escola. Alguns estados e municípios fazem, sim, algumas exigências, algumas restrições, mas são coisas muito pontuais, às vezes com pouca força de lei, inclusive. Eu conversei para fazer essa reportagem com uma especialista, uma professora da PUC, que é uma professora de psicologia, especialista em psicologia em informática, a Andrea Jota. E ela fala que o Brasil acaba sendo, entre muitas aspas, beneficiado pela falta de acesso. Então acaba que o celular não entra tanto na sala de aula quanto nesses países mais desenvolvidos em que a internet funciona direito. Mas é um problema que a gente podia se antecipar a ele e já fazer uma restrição a esse uso e não deixar acontecer para depois ter que recuperar do prejuízo. Nossa, verdade. Olha como a internet ruim que a gente tem pode ser benéfica em alguns casos, mas... Curiosamente, né? Eu estive numa escola, Aninha, na Zona Norte de São Paulo, em que crianças de até 11 anos não podem usar celular em hipótese nenhuma. Depois da pandemia... Nem no intervalo, assim, fora da sala. Não pode levar o telefone para a escola até 11 anos de idade. Eles tentaram, em 2021, liberar o uso no intervalo, na entrada, na saída, e perceberam que essas crianças bem pequenininhas estão muito na fase de socializar, de conversar com um coleguinha, e o celular se tornava um empecilho, né? Entre uma criança e outra. Entre a criança e o prato de comida na hora de comer, entre a criança e a brincadeira geral. Então, por causa da socialização, eles tiraram esse uso restrito, né? Não tem uso nenhum nessa escola até 11 anos. Depois dos 11 anos, aí tem, durante esses momentos, né? Intervalo, entre as aulas, início, final, e aí durante a aula tem que guardar na mochila desligado. É isso aí. Então fica a critério de cada escola e também dos pais e mães, né? Se vão dar um celular para os filhos ou não. Exato. Eu conheço muitos amigos que têm filhos e essa é uma discussão, assim, enorme, né? É curioso, porque eu conversei com crianças muito pequenininhas já, de 7, 8 anos, até umas maiores de 12. Mas elas têm opinião, é impressionante, assim, quanto isso é realmente uma discussão das famílias. Teve uma menina de 7 anos que disse que usa, mas não muito, porque o pai diz que derrete o cérebro. Então você vê... de maneira grosseira é isso mesmo. Você vê que ele tá bem aprendido. Aí tem outro que diz que usa muito, porque fica muito sozinho em casa. Então, você vê que é uma discussão de famílias que acaba levando para a escola, não tem jeito, né? Escola e família acabam interferindo muito na educação das crianças, né? E tem muita gente que acha que andar com o celular, no caso da criança, é uma maneira dela ter segurança também, né? Se acontecer alguma coisa, a mãe vai ficar sabendo, pode mandar uma mensagem, oi filho, como é que você tá e tal. Também essa menina isso, de né? 12 anos disse inclusive isso, que a mãe chama muito por atenção dela, né? Para saber se tá tudo ok. Algumas exceções a escola abre para quem usa transporte público e prefere avisar pro pai quando chegou e tudo mais. Questões muito pontuais. Mas realmente o medo é que a janela de aprendizagem se perca. E não só a de aprendizagem em sala de aula, mas a aprendizagem de socializar, de brincar, de reclamar de alguma coisa, de não gostar, sabe? E não ficar fechado naquele mundinho. A gente regula idade, né, Roberto? Acho que a gente foi a última geração que não tinha celular na escola, né? É verdade, verdade. Eu lembro de começar o uso do telefone de verdade como um computador na faculdade, alguns tinham, outros não, assim. E, de fato, eu me pergunto como é a educação hoje em dia com celular, né? Deve ser um desafio e tanto para quem está na sala de aula, para os professores também. Obrigada, viu, Roberta? Obrigada, gente. Valeu a pena esperar. Valeu a pena. Eu vou fazer propaganda já, 7h20 da noite, Jornal da Band, matéria completa, com a criança do cérebro derretido e tudo mais. Isso aí. Valeu, pessoal. Valeu, até mais.